A live do Lula deu o que falar nos últimos dias, não pelos temas que ele abordou, não pelos assuntos que foram tratados naquela live, que teve ali como entrevistador principal, intermediador, o jornalista Marcos Uchoa. Não foi isso aí que chamou mais a atenção das pessoas e da internet de forma geral, dos meios de comunicação inclusive. O que realmente chamou a atenção naquela live do Lula foi o grande fracasso que ela se tornou no final das contas. A baixa audiência que o presidente da República teve ao fazer aquela sua live, ao fazer aquela sua transmissão, e claro, as comparações com as lives do Bolsonaro se tornaram muito frequentes e até naturais, esperadas, né? Esperava-se que isso acontecesse dada a proporção do fracasso que foi a live do Lula, e aí fica a grande questão, a grande pergunta: por que o Lula teve um desempenho tão ruim na sua live de estreia, na sua live de debutante aí como presidente da República? Diga-se de passagem, quase 6 meses depois de ter sido eleito, né? O problema já começa aí. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, que você conhece muito bem, você sabe muito bem qual que é a pegada dele, o problema, de acordo com o Lauro Jardim, foi, por um lado, a agenda do Lula, que é muito apertada. Lula faz muita coisa, viaja para fora do país, é difícil achar um horário para falar com o Lula e para fazer esse evento aí. Por outro lado, a falta de comunicação do próprio presidente da República e de seus auxiliares nesse sentido aí, o pessoal da comunicação, pessoal que quis preparar aquela live lá. Parece que ele decidiu de última hora que iria fazer alguns dias antes, não teve tempo de mobilizar a base aliada dele, mobilizar aquela claque petista, esquerdista que a gente conhece muito bem. Então, de acordo com o Lauro Jardim, esse foi o grande problema, essa falta de comunicação do Lula com a sua base, e isso atrapalhou, fez com que a live tivesse pouca visibilidade, pouca gente assistisse, né? Já o jornal O Globo chamou especialistas, sempre os especialistas, né? Estão sempre lá chamados, convidados para falar a respeito dos mais variados temas que você possa imaginar. O jornal O Globo, então, convida especialistas para comentar a respeito do fracasso da live do Lula, porque não há outro nome para descrever isso aí. E aí o Felipe Nunes, que é professor da UFMG, um dos especialistas convidados pelo jornal O Globo, discorda do Lauro Jardim, diz que o problema não é o fato de não ter sido antecipado essa live, e ter sido avisado de forma antecipada. O grande problema é a base do Lula, que não está habituada a esse tipo de formato, a esse tipo de audiência, né? Eles não sabem lidar muito bem com isso aí. Precisaria ser reformulada a forma como a base do Lula, aquele pessoal mais partidário dele, utiliza as redes sociais para que a coisa ficasse mais orgânica. Então, na opinião desse professor da UFMG aí, ao contrário do que pensa o Lauro Jardim, o problema está na base aliada do Lula, que precisa reinventar as suas formas de falar com a internet e de se relacionar com ela, inclusive de assistir conteúdos. E, obviamente, eles compararam o desempenho dessa live do Lula com as lives do Bolsonaro, e, na verdade, não dá para comparar em matéria de visualização. Lula teve uma audiência pífia aí, que no momento da exibição da live tinha 6 mil pessoas conectadas, ao que parece, né? O Marcos Uchoa falou que 1 milhão de pessoas. Pô, fala sério. Tinha, sei lá, 6 mil pessoas, uma coisa assim, flopada, sabe? Canais do YouTube pequenos juntam mais do que 6 mil pessoas assistindo seus conteúdos, e o presidente da República, aí eleito com metade dos votos dos brasileiros, com a base aliada enorme, aí um monte de gente que fica batendo palma para ele na internet, isentões à torta e à direito, apoio do Felipe Neto, o cara não conseguiu ter aí mais de 6 mil pessoas ao vivo assistindo as bobagens, as lorotas que ele fala. Então não tem como comparar com as lives do Bolsonaro, que davam centenas de milhares de pessoas assistindo de forma simultânea, uma coisa assim, sem comparação mesmo. Não tem como você mensurar a diferença entre os dois conteúdos, entre os dois presidentes da República em matéria de comunicação com o seu público. Mas fizeram uma série de comparações, sim, com a audiência, com o formato dessa live, que é outro problema do Lula também, aquela coisa engessada, muito planejadinha, muito jornal nacional entrevistando o candidato a presidente da República. Então, isso tem um apelo totalmente diferente. Bolsonaro botava um celular, falava pro povo, acabou, não tem mais nada além disso. É uma coisa bem simples, bem dinâmica e que fala ao público. É uma coisa mais simples mesmo, que atrai as pessoas na internet hoje em dia. O Lauro Jardim falou que o Lula não fez a live antes porque ele estava viajando.
Por que ele não fez num hotel aí de viagem, esses hotéis de luxo que ele ficou, falando para o público de uma forma assim, orgânica, de uma forma espontânea? Por que ele não fez isso, né? Então, a grande diferença entre as lives do Bolsonaro e as lives do Lula, essa espontaneidade, este falar ao público de forma direta, público da internet é individual, é uma pessoa assistindo outra pessoa falando. Então, quanto mais natural for essa conversa, esse diálogo, maior vai ser a audiência que essa pessoa vai ter no final das contas. E o Lula não entende isso, o Lula não percebe isso. E sim, o Lula está copiando o Bolsonaro, ele quer fazer o que o Bolsonaro fez na presidência da República dele, quer falar com o público, ter a sua live, ter aquela coisa regular de falar, uma porta aberta para falar com o seu público e tudo mais. O que levanta a seguinte questão, né? O Bolsonaro não era todo ruim, não era tudo de errado com a presidência da República dele, por que então que eles estão copiando o Bolsonaro nisso aí? Parece que, pelo menos nesse aspecto, o Bolsonaro era muito bom, tanto que ele se tornou o benchmark, né? Se tornou a referência para outros presidentes da República que vieram e virão após ele aí em matéria de comunicação com o público, né? Engraçado, curioso ver essa hipocrisia desse pessoal. Mas o fato é que esse fracasso da live do Lula é o grande temor da esquerda. O fato do Lula não ter essa capilaridade, não ter esse apelo popular na internet, nas redes sociais, que são a nova realidade. Sim, o Lula tem muito apelo com pessoas mais velhas, que estão ainda nos tempos da TV e tudo mais, mas isso vai acabar, isso vai passar em pouco tempo. A internet está tomando conta de tudo, os espaços de comunicação, e a forma de você lidar com a informação é a forma da internet hoje em dia. Não tem como mudar isso. E o Lula é um fracasso nessa área. Ele não sabe falar ao público da internet. Os vídeos do canal do Lula não tem visualização nenhuma. As lives que ele fazia nos canais do YouTube, nos quais ele era convidado na época da campanha eleitoral, não tinha visualização. Ele foi visto lá no Podpah, foi visto lá no Flow Podcast, mas porque esses canais são muito grandes e têm um público cativo. Mas os canais orgânicos da esquerda, do próprio Lula, ninguém assiste isso, a esquerda não assiste isso. É uma coisa impressionante. E é por isso que há tantas desculpas e justificativas para explicar o que tem uma explicação muito óbvia. A live do Lula não fracassou porque ele não avisou antes, não fracassou porque a base não se organizou direito, porque a divulgação não foi muito boa. Não foi por isso, é porque o formato, em primeiro lugar, é antiquado, não fala ao público, não atrai as pessoas. E, em segundo lugar, o Lula não atrai as pessoas. Ele é o grande problema. Ninguém quer parar na frente de um celular, na frente de um computador, de uma TV conectada à internet, para ver um bandido ficar falando mentiras, ficar fazendo ali seu proselitismo político, que já não engana mais ninguém. As pessoas que votaram, a maioria das pessoas que votaram no Lula, ou já se arrependeram, são isentões arrependidos, ou são pessoas que não têm engajamento político, né, que votam apenas pelo nome do cara. Então não faz diferença para essas pessoas aí o que o Lula fala hoje, porque ou já descobriram que ele é um mentiroso, ou então simplesmente não ligam para esses assuntos aí. Para o público que ele queria atingir, o público politicamente engajado, a live dele foi um fracasso total, tremendo, porque o Lula não fala a essas pessoas, ele não tem apelo popular nesse público que está crescendo cada vez mais. E esse é o grande temor da esquerda, perder cada vez mais espaço na internet, um lugar onde a esquerda já não tem espaço, um lugar onde as suas ideias não são bem aceitas e são prontamente desmascaradas, que é algo com o qual a esquerda não sabe conviver. No passado, ela sempre teve a hegemonia do discurso e agora a coisa mudou totalmente. A esquerda não pertence a este universo da informação, ela pertence ao antigo formato. E é por isso, inclusive, que eles querem, o pessoal do PT, eles querem ter uma televisão, né, ter um canal de TV próprio, conforme eu já tratei aqui neste canal. Por quê? Porque eles são antigos, eles são antiquados,
são obsoletos em matéria de comunicação, e isso se aplica ao Lula também. Não há outra explicação para o fracasso da live do Lula que não passe pela obsolescência da esquerda enquanto produtora de conteúdo e pelo fracasso do próprio Lula enquanto indivíduo que tenta lidar com o público, tenta falar diretamente com o seu público. E é aquele grande ponto, né? Como é que você pode esperar que as pessoas assistam de fato, parem para ver um sujeito que sequer pode sair na rua sem ser vaiado e sem ser chamado de ladrão?